E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, sou arquiteto urbanista e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade naquela primeira parte que eu fiz no vídeo passado sobre telhados. Bom, esse vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre os cortes de madeira, o que acontece para a madeira empenar e não empenar, os melhores tipos de madeira que existem para fazer telhado e coisas do tipo. Bom, então vamos lá. Para começar, acho importante falar sobre o processo de corte da madeira. Tudo começa com a madeira bruta, né? Seria o tronco da árvore mesmo. E ela é cortada geralmente na base, então sobra só um pouquinho. A partir desse corte, faz os outros cortes da madeira. Então, seria realmente as seções específicas, por exemplo. Essa peça aqui poderia virar uma viga, essa peça aqui poderia virar um pilar, caibro, uma ripa e assim por diante. Então, eles primeiro cortam a madeira, o tronco, depois cortam ela em vários pedaços diferentes, e assim no final sobra ali realmente a madeira como a gente conhece, né? Uma coisa muito importante de se lembrar é que a madeira ela tem vários tipos de variedade. Por exemplo, essa peça de madeira aqui pode ser usada para fazer uma prateleira, talvez. É interessante falar que nessas partes da madeira, que são alguns nós que estão presentes nela, geralmente era um local que tinha um galho ali saindo. E aí, quando você corta ela, tira o galho, enfim, ela vai crescendo e forma esses anéis aqui em volta desse galho. Só que o problema maior é que no meio dele geralmente é mais propenso a ter algumas rachaduras na madeira, tá vendo? Isso aqui pode acabar se prolongando, indo para outra seção da madeira aqui, realmente aberturas na madeira. Isso enfraquece bastante a peça. Então, esse caso aqui, quando você for comprar madeira, é bom evitar esse tipo de problema na peça. É interessante comprar a peça mais lisa, tá vendo? Só com as próprias ranhuras da madeira no meio. Sem nenhuma trinca, rachadura, sem nada do tipo nela, porque vai enfraquecer a estrutura. Outra coisa muito importante a se falar também é que esses anéis aqui presentes, né, em volta aqui do tronco da madeira, eles também vão influenciar na resistência da peça. Tá vendo? Quando você pega uma madeira e recorta ela nesse sentido aqui, geralmente mais pro lado de cá, ela vai ter uma resistência. Quando você corta ela nesse sentido aqui, mais na vertical, ela vai ter outra. Geralmente nessas peças que a gente usa para fazer viga, para fazer terça, é melhor pegar as peças nesse sentido aqui. Elas vão ter um pouco mais de resistência. Mas claro, isso aí seria uma situação ideal. Geralmente não dá para ficar escolhendo as peças de acordo com o anel dela. Bom, outra coisa importante a se falar é que quando você vai comprar a peça, ela geralmente é vendida a peça inteira, que é a maior peça que tem lá no local. Aqui eu separei uma peça de 15 por 5 e ela geralmente é a peça mãe das outras. Então a partir dessa peça aqui, vai ser recortada e fazer as peças menores. Então aqui poderia ser uma viga ou uma terça, por exemplo, de um telhado. Eles vão cortar ela no meio e fazer um caibro de 5 por 7,5. Ou então três caibros de 5 por 5. Ou então as cipas, né, que vai dar 6 cipas de 2,5 por 5. Enfim, a partir de uma peça principal eles vão recortando as outras. Ok? Agora, para dar continuidade aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de secagem dela. Mas antes de falar do processo de secagem, é importante falar sobre o processo de corte. Como eu comentei para vocês, de acordo com o jeito que você corta a madeira, vai influenciar na resistência dela. Mas outra coisa também que influencia bastante é a época que é feito esse recorte. Se você corta uma árvore em um período chuvoso, ela vai ter uma resistência. Se você corta uma árvore em um período de seca, ela vai ter uma resistência completamente diferente. Esses anéis aqui em volta da peça, eles vão representar basicamente a idade da madeira. Então, cada um deles, em média, vai ser um ano. E esses espaços entre eles, a gente consegue ter uma ideia média de quando que foi um período chuvoso, um período de seca, enfim, dá para ter uma ideia boa. E quando você corta a madeira em período de chuva, ela não vai se retrair tanto, porque vai ter bastante água. Já quando você corta na seca, ela começa a retrair mais, fica mais dura. E é por isso que o recomendado cortar são nos meses sem R, que seriam os meses do inverno, né? Pega maio, junho, julho. São os melhores. Geralmente antes da primeira chuva e até a lua pode interferir. Tem gente que fala que é melhor cortar durante a lua nova. Pode ser um pouco de misticismo, mas pode ser alguma verdade. E depois que é feito o corte, leva para a serraria e começa a picar a madeira em vários tipos diferentes. Mas enfim, só lembrando que se você cortar a madeira fora de época, pode interferir também na resistência dela. Agora voltando aqui para o processo de secagem, basicamente são divididos em dois tipos. O primeiro é a secagem ao ar livre, que a madeira é cortada e colocada lá ao ar livre mesmo para tomar um pouco de sol ou vento e secar realmente, né? É recomendado que ela fique pelo menos 6 meses parada entre o corte e o uso da peça. Se você cortar a madeira num dia, serrar ela no outro e uma semana depois usar, ela ainda vai estar muito úmida, vai estar com muita umidade, vai ter muita água dentro dela. E ela não vai ter secado completamente, então a madeira vai estar um pouco verde. Então não é ideal usar, claro. Agora, tem outro tipo de secagem também que é feito dentro de estufa, com ventilação forçada.
Esse outro tipo é um pouco diferente, vai depender bastante do local que está sendo feita a secagem. Mas eu vou falar mais agora especificamente da secagem natural, que é a mais convencional para quem está cortando a madeira, certo? Ó, como eu falei aqui do lado, a secagem da madeira ela visa a redução do teor de umidade presente na peça. Se não acontecer a secagem correta, pode acontecer apodrecimento, contração, bolha, mofo, fungo, aparecimento de cupins, enfim. Tem uma série de problemas que acontecem quando você corta a madeira e não deixa ela secar. Então, esse tempo que ela ficar exposta ao vento, ao sol, enfim, ela não pode ficar em um local fechado, justamente porque precisa ventilar ali entre as madeiras para sair a umidade. Então, o que acontece de ser feito? Por exemplo, você vai começar a sua obra da sua casa. Na hora que começar a chegar nas etapas finais, um pouco antes de começar a fazer o telhado, já é bom você encomendar as madeiras e deixá-las num canto secando. E esse processo de secagem tem que ser feito dessa forma aqui. Precisa ter um espaço até um pouco maior aqui entre o chão e a primeira peça que está ali em cima, né, sobre essas madeiras embaixo. Esse ar tem que passar embaixo da madeira para conseguir tirar ali um pouco da umidade mesmo presente nela. E você vai enfileirando as madeiras como se fosse fazer uma fogueira. Vai pôr na madeira aqui, aqui, aqui e vai subindo. Dessa forma, o ar consegue entrar dentro delas todas ali, passar e tirar, né, essa umidade, não deixar criar mofo também, se ficar muito fechado. E assim o processo de secagem é feito da forma correta, certo? Então depois ali de meses ela vai estar seca e vai dar para ser usada normalmente, sem correr tanto risco assim dela acabar envergando. Agora, aqui são os objetivos principais da secagem. Como eu comentei para vocês, óbvio, o principal é reduzir o teor de umidade, mas ela também reduz a movimentação dimensional, inibe os ataques de fungos, melhora a trabalhabilidade e aumenta a resistência física da madeira. Então não dá para usar madeira verde. Olha o que acontece aqui também quando você acaba usando madeira verde. Ela pode acabar empenando e também acontece de acordo com o sentido das fibras. Então, se você cortar a madeira nessa região aqui e usar ela verde, ela vai acabar empenando nesse sentido. Se você pega ela aqui, ela vai acabar empenando nesse sentido. Aqui, nesse sentido, é a parte de cima, nesse sentido aqui. Então, por exemplo, você está montando um telhado e a madeira começa a empenar, provavelmente ela não foi secada adequadamente. Aqui também pode acontecer torção, que eu acho que é um dos piores tipos, que ela realmente se enverga inteira. Tem a torção em arco, a curvatura, enfim, tem vários tipos de empenamento. Aqui nessa imagem que eu coloquei, dá pra ver que ela tá empenando, olha, nessa forma aqui em arco, tá indo pro lado. Isso aqui, depois que o telhado tá pronto, ela começa a retrair e começa a realmente deformar o telhado, prejudicando mesmo ele. Dependendo do caso, você tem até que trocar a madeira e refazer essa parte do telhado. Por isso que assim, gente, não tem jeito, tem que deixar a madeira secar. Tem gente que fala que se você pegar a madeira certa e fizer o telhado certinho, já pode dar problema. Então imagina assim se você pegar uma madeira que não foi secada corretamente. É pedir para o telhado dar problema. Se você começar errado, vai terminar errado, não tem jeito. Agora continuando aqui, eu separei as madeiras de acordo com o tipo de acabamento que elas têm. Então o primeiro tipo seria a madeira bruta, que é realmente ou o tronco dela, né, que tem gente que gosta de usar em um projeto mais rústico, e tem também a madeira bruta, mas nesse sentido aqui, olha. Que basicamente é você pegar a peça, cortar ela aqui e não dar nenhum tipo de acabamento depois da serragem. É realmente deixar ela bruta também, né? A vantagem desse tipo é que é mais barato e rápido de fazer, só que o acabamento é um pouco mais áspero. E geralmente possui mais imperfeições e rebarbas, né? Como pode ser visto aqui. E outra coisa também é que o verniz e a pintura não ficam legais, né? Porque não vai ter uma superfície planinha para ele pegar bem. E é mais indicado para estrutura escondida, ainda mais nesse tipo aqui, né? Então, se for um telhado que está fechadinho em cima, beleza, dá para usar esse tipo de madeira aqui. Agora, se for um telhado que você vai olhar para cima e tiver aparente, já não fica tão legal. Essa madeira aqui, quando está em tronco mesmo para fazer pilar, fica bem interessante. Como eu falei, é o acabamento mais rústico. Mas também tem esse tipo de madeira que é a madeira aparelhada e lixada. Esse tipo de acabamento que tem aqui, eles cortam a madeira, serram ela e depois passam uma outra serrinha, dá uma lixada melhor, para ela realmente ficar com a superfície mais lisa, tá vendo? Então tem bem mais imperfeições. A desvantagem desse tipo é que ele é mais caro e demorado. A vantagem é que tem um acabamento liso, fica bem menos imperfeições e o corte fica mais limpo. E obviamente, o verniz e a pintura vão pegar melhor. E é ideal para a estrutura aparente. Então, se você tiver um telhado mais aparente com a estrutura aparecendo embaixo, é recomendado pegar esse tipo de madeira aqui. E tem uma diferença também entre a madeira aparelhada e a lixada, que a lixada ela dá um acabamento ainda melhor. A aparelhada ela já vai ter um recorte mais fino, mas a lixada vai ficar realmente lisinha. E outra coisa, imagina o seguinte, você tem essa peça aqui,
Vamos supor, uma peça dessa madeira aqui, 5 por 15. Quando você pega ela é referente à peça bruta. Depois que passa por esse processo de aparelagem, ela começa a perder um pouquinho de seção. Porque concorda comigo que para ela sair disso e virar isso, você tem que passar um pouco mais de corte nessa superfície dela. Então, essa madeira aqui vai ter um pouquinho menos de resistência em relação à madeira bruta, porque ela vai perder um pouco de seção nesse processo. Nessa última parte do vídeo, eu separei aqui uma imagem para falar mais sobre os tipos de madeira, tanto em relação à cor quanto à resistência delas. Bom, como dá para ver aqui, tem algumas madeiras que são mais claras, né? Essa daqui, essa aqui do canto. E tem algumas outras que são mais escuras, como essas duas aqui, essa do meio, a roxinho, né? Aqui, a da lateral ali. E tanto a cor dela, quanto o local que ela foi plantado, enfim, o tipo de corte que ela foi feito, vai interferir na resistência da madeira, como eu comentei. Por via de regra, as madeiras mais escuras costumam ser mais duras, então são mais resistentes. Já as madeiras mais claras, elas costumam ser mais macias, então elas têm menos resistências quando comparado com as madeiras escuras. Aqui, olha, coloquei um textinho para explicar melhor. Cada madeira vai ter uma qualidade diferente. E por via de regra, né, a mais escura e mais dura, mais forte e resistente. E elas são mais ideais para o telhado, porque concorda comigo que o telhado é um local que vai estar propenso a vários tipos de eventos e forças diferentes, tanto em relação à chuva quanto em relação ao mofo, que é um local fechado. Pode entrar um bicho ali dentro também. E essas madeiras mais duras e escuras, como são mais resistentes, elas também conseguem suportar mais peso. E o telhado, como é um local que vai ter telha, gente andando em cima, é melhor pegar as madeiras mais escuras. Mas claro, elas costumam ter um preço maior também. Em relação aqui aos tipos, né, tem separado algumas aqui. Cambaraberoba, roxinho, maçaranduba, ipê. Elas são as madeiras assim que a gente costuma falar que é ideal para o telhado, justamente por ter mais proteção contra ataque de praga, inseto. Algumas têm mais resistência à água e umidade e suporta mais peso. Agora, em relação às madeiras claras e macias, elas não são as melhores escolhas para o telhado justamente por ter menos resistência, tanto em relação ao ataque de praga, quanto a resistência física mesmo da madeira, né, que não vai aguentar tanto peso. Esse tipo de madeira que eu separei aqui como eucalipto e pinos, né, que são madeiras muito comuns aqui no Brasil, elas são melhores para fazer aquelas formas da madeira que a gente usa para concretar. Tanto pilar, viga, para pôr embaixo da laje, elas são melhores para isso, são madeiras mais, entre aspas, descartáveis. Então aqui o ideal seria realmente usar esse tipo de madeira aqui para fazer o telhado. O cálculo feito para descobrir esse coeficiente de resistência da madeira é uma estimativa, uma média, então não dá para ser 100% certeiro em relação ao material natural. Então não tem como garantir que o eucalipto plantado em Minas vai ser o mesmo, da mesma qualidade do eucalipto plantado lá no Nordeste. Tem muita coisa que pode interferir no processo de resistência da madeira. Aqui do lado eu separei uma tabela que é do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, mas eu peguei aqui do site do Roberto Watanabe, que é um engenheiro muito bom, e inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link que direciona para o site dele, tem muita informação valiosa lá sobre o telhado, certo? Bom, mas voltando aqui para as tabelas, como vocês podem ver, ele separa o grupo de madeira em A, B e C. Essa madeira do grupo A são as madeiras um pouco mais macias. A grupo B é a que tem resistência intermediária. Já do grupo C são as madeiras duras. O que acontece aqui? Quando a madeira é muito dura, ela vai ter uma resistência bem maior em relação ao grupo B e C, grupo B e A no caso. Só que justamente por ser muito dura, é até difícil trabalhar com ela. Vai ser uma madeira pesada, se você bater um prego, às vezes nem entra. Dependendo do tipo de madeira, você tem que primeiro parafusar para fazer um buraco nela e depois enfiar o prego. Só que é uma madeira que começa a rachar às vezes, sabe? É muito difícil trabalhar. Justamente por isso, às vezes vale mais a pena pegar uma madeira aqui do tipo B e fazer estrutura com ela, se ela for uma madeira boa, né? E claro, vai variar também de acordo com o local que você está. Pode ser que não tenha essas madeiras aqui e tenha as de baixo, ou não tenha alguma dessa e tenha de cima, ou então só vai ter do grupo A. Enfim, independente do caso, aqui embaixo tem uma tabela que separa aqui, de acordo com o grupo de madeira, o vão máximo que ela aguenta, tanto para terça quanto para caibro. Aqui no site, aqui né, na descrição aqui embaixo, tem o link para o site do Roberto. Então, se você quiser ver mais a fundo isso, recomendo que você vá no site dele e dê uma olhada. Mas basicamente é aquilo que eu vou comentar no próximo vídeo e no vídeo passado. Que para caibro é até 1,5 m ali, né? Que dá para deixar ele de vão livre aqui, tá vendo? Entre 1,40 e 1,90, 1,90 2,50, uma média de 1,70 m, certo? Já para terça, vai depender bastante do tipo de madeira, a quantidade de caibro em cima dela. Mas vai ficar ali entre os seus 2 a 2,5, dependendo de chegar a 3. E no próximo vídeo, pessoal, eu vou separar aqui certinho. Eu fiz essa casa aqui com a estrutura de madeira em cima.
e eu vou mostrar detalhadamente como que é feita a montagem dessas peças, desde a base ali em cima da laje até a colocação das telhas. Então eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui já. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser também tirar um print dessa parte aqui, fique à vontade. Dá para me seguir também no Instagram. Tem bastante informação sobre telhado e sobre qualquer outro tipo relacionado à construção civil. Certo? Tá na descrição do vídeo também e aqui no meu perfil. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos. Dê um like no vídeo aí e até a próxima.